Yeah. Yeah. Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pod Esporte Clube. Aquela resenha que a gente tem lá no Geral. Aqui no Geral Pod Esporte Clube a gente fala muito de futebol, fala aquele papo mais descontraído com atletas, com aquelas personalidades que você conhece. Aqui só vem quem a gente conhece, não vem aquele pessoal que você vai ter que ir lá no Google descobrir quem é, não. Aqui é só craque, só fera. E hoje a gente está recebendo um cara que a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco conhecem muito bem. Zagueiraço, com ele não tinha mimimi, aquele zagueiro que, porra, não fazia barba antes do jogo também, não tinha essas frescuras que tem hoje, não. Fernando, cara, prazer, irmão, muito bem-vindo aqui pra gente bater esse papo, espero que você goste. Eu tô feliz, muito feliz com o convite, como eu falei pra rapaziada do Futecast, bom de bola Futecast. Quem seria eu se quando for convidado para vir a um podcast negar o convite? Pô, já que eu convido tantos para irem lá no Storycast, então, missão dada, missão cumprida, vamos bater um papo legal e eu fico muito feliz com o convite. Obrigado mesmo. Então, o cara já viu que ele já fala bem, porque vamos começar logo, vamos começar de trás para frente. Você hoje, na verdade, hoje o Fernando, que era o Fernando do futebol, hoje é o Fernando do Storycast. Cara, meu filho mais velho, um beijo pro Lucas. Um dia a gente conversando, eu já curto o podcast bem antes da pandemia, porque depois da pandemia teve o boom, né, que a galera ficou em casa. Eu curtia um podcast de livros já há algum tempo, que o meu sócio lá, o Anselmo, que quem me acompanha sabe quem é o Anselmo Paiva, tinha me indicado, a gente lê bastante, e essas indicações de podcast de resumo de livros são legais porque você vê se o livro te interessa ou não, em um período de meia hora, 40 minutos. Eu tirei muitos livros do Resumo Cast, quem quiser pode ir lá ver, não faço publi, é mais uma indicação de uma coisa que me ajudou bastante. Não faço publi do Resumo Cast, qualquer outra você fica à vontade. Enfim, e eu já gostava, e meu filho, por ser muito fã do Ronaldinho Gaúcho, saber que eu joguei com o Ronaldinho Gaúcho na seleção, a gente se conhece, o Ronaldinho Gaúcho é um cara incrível, falou, pô pai, por que tu não monta um podcast, cara? Faz um podcast, tu conhece um monte de gente, não sei o quê. E eu fiquei pensando, e, pô cara, por que não? Eu sou um cara que me relaciono bem com as pessoas, por onde passei, deixei boas lembranças, enfim, tanto para mim quanto para a galera que gostava de mim. Alguns não vão ter tão boas assim, mas a grande maioria tem. E comecei procurando, encontrei algumas pessoas. Como você sabe, é difícil começar, é difícil você montar a estrutura, o espaço. E a gente foi devagarzinho se organizando, por criar um nome, criar uma logo. Cada detalhezinho tão específico que pra galera, quando vê pronto, parece que não é nada. Uma luzinha tem um significado. Isso aí, pra nós. Cada detalhe da decoração. Enfim, tá lá. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Montar o Storycast. Você considera que é um golaço teu, assim, você vai botar na tua galeria quando você lá na frente estiver contando pros teus netos, né? Pô, o vovô jogou na seleção, o vovô jogou no Flamengo, o vovô jogou no Vasco, o vovô também apresentou um podcast. Isso vai ser uma coisa que vai estar no teu currículo, com todo carinho. Espero usar o tempo do verbo diferente. E o vovô apresenta, o vovô faz parte de um podcast chamado Storycast, porque não tem idade, né, cara? E cada vez que a gente senta aqui, a gente troca experiência, a gente troca energias, eu sei um pouco da tua história. E aprender com a história dos outros é muito legal. E tantas pessoas legais que foram no Storycast que a gente fica muito orgulhoso dessas pessoas terem doado o seu tempo, né? Que por mais que as pessoas pensem que não, é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. Isso é muito importante. Eu trabalhei muito tempo no jornalismo esportivo e depois também no jornalismo convencional. E eu sempre tive muito essa preocupação. Quando o cara te dou o tempo, quando você vai entrevistar alguém, pode ser eu trabalhei com favela e trabalhei com política e trabalhei com esporte. Então, para mim, não tinha diferença. Se eu vou falar com você está me cedendo aquele teu tempo, você está me contando a tua verdade naquele momento, cara, você não tem porquê você sacanear o cara. E a gente via muito isso. Eu acho que o podcast, que mudou muito isso, porque a gente tinha muito essa relação conturbada entre a imprensa
e o esportista, enfim, vamos falar de esporte aqui. Mas aquela pegadinha, aquelas perguntas maliciosas que o cara quer deixar... No podcast não, você tá recebendo o cara, então o clima é muito bom, né? Você tá recebendo, isso aqui é um amigo, a gente faz até um bastidor aqui, o Fernando chegou aqui agora, foi fazer café, que a gente comprou uma cafeteira e não sabe usar, o Fernando tá um cheirinho de café aqui, o Fernando que fez o café, mas essa proximidade que eu acho que é o gostoso, né, desse formato, né? Eu acho interessante, mas um toque legal para as galeras que têm aquelas perguntas pecaminosas, capciosas, é só você falar a verdade. A tua intenção, né? É só você falar a verdade. Eu sempre tive muita facilidade para lidar com esse tipo de repórter, porque eu falava a verdade. E, enfim, o cara gostava, porque eu falava a verdade do que estava acontecendo, né, do que eu sentia. Não sou dono da verdade, mas tenho a minha. Falava o que eu sentia e mostrava, às vezes, de uma forma um pouco mais dura. Minha filha diz que eu sou muito sincero. É bom? Claro, porque às vezes, a verdade, às vezes... machuca, mas precisa ser dito. Claro que de uma forma que você não faça com que a pessoa fique muito triste. Assim, tem coisas que você não precisa dizer, mas quando é necessário, tem que ser dito. E eu sempre falei a verdade para esses caras. Teve um jogo, cara, legal essa, eu já falei isso algumas vezes, mas era uma época diferente em que a imprensa estava muito perto, né, dos jogadores ali na beira do campo, intervalo. Hoje, o cara abre o intervalo e ninguém acesso. Isso é muito bom. Ruim para a imprensa, porque não pega mais aquelas respostas cabeludas. Literalmente no calor da emoção, né? Porque isso é fisiológico, né? Quando você tem pouco oxigênio no cérebro, você está cansado. Você fala coisas que você não pensa muito. Você, enfim, responde algumas coisas que não deveria. E no momento desse, eu estava saindo de um jogo, foi um jogo em Campinas contra o Guarani. A gente saiu ganhando, o Guarani virou. No Flamengo? Tava no Flamengo. E tu sai cuspindo marimbondo e mais algumas coisas. E aí o rapaz veio me perguntar assim, acho que a pergunta não foi nem tão ofensiva, mas eu estava um pouco fora de mim naquele momento. Ele, e aí, Fernando, como é que tá o jogo? Aí eu falei pra ele, pô, cara, tu tá cego? Tá 2-1 pros caras. E fui embora. Mas Cara, assim, tá bom. A minha resposta não foi a melhor de todas. Eu podia ter feito melhor. Mas essa proximidade, enfim, essa coisa de eu estar saindo do jogo, estar meio nervoso, enfim. E no outro dia no jornal, porque antes era jornal, né? Hoje em dia, na hora, iam estar me derrubando. Viralizando. Iam estar me arrebentando. Mas no outro dia no jornal me chamaram de arrogante, hipócrita, todo quanto é nome feio que você pode imaginar. E quem me conhece sabe que eu não sou essa pessoa. Entendeu? Enfim, mais um detalhe legal de como as coisas mudaram e nesse caso, mudaram para melhor. Para melhor. Na minha opinião. Mas assim, o que eu vejo assim, é uma distância. Eu comecei em 2000 a trabalhar no esporte. Eu acompanhei uma transição, hoje eu já não estou mais no esporte, eu vejo que está cada vez mais difícil você fazer uma boa entrevista, você pegar um personagem, descobrir um personagem legal. E aí a gente acaba caindo nesse momento que são paralelos. Quando a gente entrevista você, que é de uma geração de 15 anos atrás, quando a gente entrevista um jogador dos anos 80, dos anos 90, a diferença do papo, das histórias, é muito gritante. E isso eu acho que pro próprio torcedor isso também passa, porque assim, a gente não conhece hoje o que pensa o Arrascaeta. Se eu escutar no rádio a voz do Arrascaeta, claro que pelo sotaque, mas eu não vou identificar. Mas a gente conseguia ouvir a voz do Zico, a voz dos caras que a gente via, a gente conseguia identificar. Eu acho que isso também, você não acha que afastou de alguma forma o torcedor da parte mais humana, realmente? Eu acho que pode ter afastado a relação atleta-torcedor. Mas a relação ser humano, não. Por quê? Porque os caras têm isso aqui hoje. Tem, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Basta qual você quer ver mais ou qual você quer utilizar mais. Hoje os caras conseguem ver a família dos caras, a família, os filhos, casa, né? a casa, quando o mesmo mostra. Enfim, escuta a voz do cara batendo um papo com o outro, ouvindo um áudio, enfim. Mas eu acho que é um pouco... não padronizado, mas mecanizado, porque
Eu só te mostro aqui o que eu quiser. Você se autoedita. Eu mostro pra você na internet o que eu quiser mostrar, quando sou eu que faço, é claro. Enfim, e fica um pouco artificial. Isso aí. Artificial. Não sei se tem a veracidade que tinha, às vezes, quando filmava... Tinha que ser uma câmera convencional, grande. Filmava, sei lá, o Romário no Café do Gol, que era o bar dele na Barra, fumando um charuto. Hoje eu só apareço fumando um charuto no meu Instagram ou na minha rede social, se eu quiser. Isso aí. Entendeu? Assim, antes a gente conseguia limitar. Hoje, se você quiser mostrar o que tu quiser, tu mostra o que tu quiser. Você sente falta, assim, você acha que você se encaixaria nesse novo futebol, esse futebol mais pasteurizado, como a gente tá falando? Tinha que me encaixar, senão você não sobrevive. Não, mas o que eu digo é o seguinte, você acha que você você jogou o futebol no momento que foi o melhor pra você? Ou você acha que, pô, de repente hoje... Tem muito cara que é saudosista, né? Sim. Fala assim, pô, no meu tempo era melhor. E tem aquele outro também que fala assim, porra, se eu jogasse hoje... Porque assim, o nível técnico do futebol hoje não é o mesmo. Pelo menos da maioria. Pra mim não é o mesmo de anos atrás. Agora, pra você acha que você jogou no momento certo? Você já fez esse pensamento? Olhou aquele jogo e falou assim, porra aí, eu ia, hein? Nesse time eu tinha... Meu melhor momento é sempre agora. Acho que hoje eu sou melhor do que eu era quando eu era capitão do Flamengo. Acho que quando eu era capitão do Flamengo eu fui melhor do que quando eu estava sendo campeão do mundo na seleção sub-17. Porque eu me vejo mais hoje, né? Um cara mais maduro, como um ser humano melhor. E se o ser humano está melhor, o atleta, consequentemente, seria. Não pela parte cronológica, né, biológica, porque eu fisicamente não aguento mais jogar com os caras. Mas jogar hoje, acho que a gente conseguiria tranquilamente. Tranquilamente. Por quê? Porque hoje os espaços são menores, principalmente na minha opinião, na minha posição. Porque eu sou zagueiro. Hoje os zagueiros têm uma função de construção maior, principalmente nos times grandes, né, nos quais eu joguei. Só que hoje você está bem mais protegido. Quando a gente jogava há uns anos atrás, tinha muito mais espaço, você tinha um enfrentamento um contra um muito maior. Você tinha que ir no mano a mano num jogo umas 3, 4 vezes contra o Edmundo. Você tinha que enfrentar o Euler na velocidade, o Marques. Você tinha que jogar contra caras muito rápidos, enfim, com espaços muito grandes para eles utilizarem. E os zagueiros tinham que se virar nessa época. Hoje acontece, mas quando o time é bem organizado, os espaços são um pouco mais limitados e você está mais protegido. O que não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil, só é diferente. E como a gente jogou nesse ambiente de espaços bem maiores, acho que quando você diminui, facilita. O contrário, eu acho que não. Se você joga nos espaços menores e abre, ainda mais para quem defende, para quem tem que reagir, porque o zagueiro reage. A posição é maior, né? Você tá mais... Porque o zagueiro reage. O zagueiro que adivinha, se ele adivinhar 5 vezes, ele pode acertar 2 e errar 3. E aí vai ter problemas. Normalmente o zagueiro, o defensor, ele reage a uma ação. O cara dá o tapa, ele vai atrás. Enfim, ele ocupa os espaços, mas ele tem que reagir a uma ação. E num espaço muito grande, contra jogadores muito rápidos, fica difícil. Eu sempre digo para os caras dos times do Guardiola, enfim, o Bayern de Munique, o Barcelona, o City nem tanto, são equipes que jogam em cima do adversário. O zagueiro tem 50 metros, 60 metros para trás para correr. E só ser rápido não resolve. Ele tem que ser rápido, tem que ser inteligente. O time dele tem que ajudar a pressionar o portador da bola para ele ter condições de dar aquela balanceada, como dizia o Papai Joel, dar aquela toreada, né? Não é só jogar, não depende só do cara. Por isso que a gente tem que valorizar esses caras, porque eles jogam contra jogadores muito rápidos, com espaço muito grande para correr. E com uma capacidade, talvez não intelectual, mas tática, né? Uma concepção tática que vai mudando, e hoje está mudando muito rápido, né? Você vê os times, você não vê mais aquele período, a gente vê muito isso de técnico, que a gente via muito isso de técnico. O Luxemburgo teve a época que, só dava o Luxemburgo. Aí você teve outros técnicos. Hoje não, hoje os ciclos são muito mais rápidos, né? Eu não sei por quê. Acho que não deveria muito... Tu fala do período que o treinador trabalha nos clubes. Não deveria, porque o Klopp está há 7 anos ou 8 anos no Liverpool. Ah, Fernando, mas é o Liverpool, tá falando de um. Esse um tinha que ser exemplo. Exatamente. Poxa. Pensando por isso... Porque o Klopp, quando
Ontem eu tava lá no Donos da Bola, um beijo pro GV, pro João, lá pro Flavinho, a galera toda. A gente tava falando do Barbieri, do momento difícil que o Vasco tem. Então, fala, pô, já querem mandar o cara embora. Beleza, mas quem é que vai trocar o pneu desse carro com ele andando? Será que vai ser mais fácil? Ou é mais fácil trazer jogadores que venham a completar esse elenco, suprir as deficiências e com esse mesmo treinador que já está fazendo um trabalho, continuar para tentar equilibrar? Assim, sei lá, eu não sou dono da verdade, mas tenho minhas convicções. Eu acho que esse deveria ser o ideal. Porque é feito assim. O Klopp, quando chegou no Liverpool, ele disse, daqui a 2 anos vocês me cobrem. O Guardiola fez isso também. E ele foi campeão 3 anos depois. É uma cultura diferente? É. Mas por que a gente não dá uma olhada porque está dando certo e tenta fazer parecido? Deixa um pouco desse imediatismo que existe aqui para a torcida, para as pessoas que são mais apaixonadas e que não tem muito o bastão para resolver. E você, assim, pelo que eu estou acompanhando aqui, você é um cara que consome bastante futebol. Dentro de campo, técnico, nunca foi a tua praia? Eu acho que eu iria muito bem. Eu acho que eu iria muito bem. Não por ser um treinador tático, incrível. Acho que não sou, tenho certeza que não sou. Estudei algumas coisas, fiz uns 2 ou 3 cursos de treinador, fiz curso de gestão desportiva, fiz gestão de futebol, fiz supervisão, coordenação, fiz comentarista, repórter, fiz mais o quê? Gestão fiz uns 5, 6, porque eu queria ser gestor, enfim. Mas a minha vida me direcionou para um lado que não rolou. Não rolou. Porque quando você vai trabalhar num clube de futebol, você vai ter a mesma vida de jogador, sem ter o mesmo salário e, dependendo da função, uma cobrança muito maior. Sim. E eu quis durante algum tempo, muito não. Durante 2 anos eu tentei, depois de todos esses cursos que eu fiz, devo estar esquecendo uns 2 ou 3 aí, que eu tentei abranger tudo. Assim, eu não queria ser só um ex-atleta. Eu queria fazer um pouco de tudo, né? Ser um pouco mais generalista, para não, quando fosse... Não ficar limitado. Quando fosse convidado, ter algum embasamento. E dentro daquele embasamento, mergulhar mais ainda na função. E até porque os ex-atletas eram muito... Hoje não, nem tanto, mas quando eu parei, vai fazer 9 anos que eu parei de jogar, eram muito criticados. Né? Muito criticados, tinham uma discriminação muito grande. Até pelos caras que nos precederam, que achavam que só jogar resolvia o problema. A gente sabe que não é assim. Esse argumento de que, pô, eu joguei bola, eu sei mais do que você, gerou muito embate, né, entre imprensa e... De verdade, de muita coisa que você não vai saber, eu sei. Claro. Mas também tem muita coisa que você sabe que eu não sei, mas que eu posso aprender. Exatamente. Mas eu não vou aprender nunca. Mas o que eu sei... E essa é a vantagem que os caras tinham e não conseguiam usufruir disso. Passavam de forma errada, né? Isso. Achavam que por causa disso eles deveriam ter. Enfim, mas passou. A galera mas a tua experiência, você aprendeu em campo, certo? Com, sei lá, 20 anos na carreira. Eu fui jornalista esportivo. Sabe quando eu aprendi na faculdade sobre jornalismo esportivo? Sabe quantas matérias, quantas horas de aula eu fiquei? Nenhuma. Não tem essa... Não existe, cara. Entendi. Entendeu? Então, assim, o que me coloca para fazer um comentário de futebol numa posição maior do que o atleta de futebol? Entendi. Absolutamente nada. Porque, assim, a gente tem duas valências que a gente precisa ter ali. O conhecimento e a comunicação. A comunicação é própria de cada um. Você não aprende isso em lugar nenhum. Ou você se comunica bem ou não. Sim. Agora, a valência, a experiência dentro das 4 linhas, isso a gente não teve, entendeu? Eu sou péssimo de bola. Mas eu poderia ser péssimo de bola, mas tenho jogado bola. Claro. Mas eu não joguei. Então, assim, isso não me credencia, e não credencia 90% dos jornalistas esportivos, a se colocarem num patamar acima do comentarista esportivo, que é ex-atleta. Isso sempre foi uma coisa que me pegou. Sim. Eu nunca tive esse corporativismo, porque eu sempre achei que era um corporativismo muito mais de insegurança, porque o cara chega... Vamos lá. O jornalista esportivo chega ganha X, qualquer jogador que chutou 2 vezes a bola vai ganhar pelo menos 5X, 3X. Beleza? E aí isso causava um incômodo, causa ainda um incômodo no jornalista.
A única exclusiva motivo desse, não tem. Esquece esse papo que os caras falam, que tem um conhecimento. Isso é balela. Isso chama-se inveja. Você pode ter certeza. É um depoimento muito sincero de quem viveu os dois lados. Hoje eu não estou no jornalismo esportivo mais, mas eu vivi isso. E aí você pega notícias que falam do jogador do lado pessoal, a gente vê que muitas vezes é isso, é inveja. Então, assim, a mola ali é a inveja, não é o conhecimento. Porque assim, você está falando aí, você fala bem, você estudou o futebol e você jogou bola. Ou seja, você é muito mais capacitado para ser um comentarista do que qualquer jornalista que está há 30 anos na profissão, dentro de uma redação, vendo o jogo pela televisão. Eu concordo com você, mas os caras têm uns subterfúgios interessantes agora. Tem umas saídas interessantes. Os cursos da CBF Academy também, só porque tem aí, vai fazer curso de treinador, vai fazer curso de gestão. De arbitragem. Vai entender o que o cara precisa fazer para gerir o clube. Antes de xingar o gerente de futebol, antes de falar que o cara tá fazendo um monte de besteira. Vai entender como é que o treinador tem que montar uma equipe. Vai entender qual a função de cada um daquela comissão técnica para você poder dizer se o cara tem trabalho a fazer ou se não tem. Acho legal isso pra caramba. E os caras começaram com isso. O Rafael Rezende, que hoje acho que tá trabalhando no Botafogo. O Rafael Rezende, o Roger, o Léo Vegildo, o Júnior, que é um cara incrível também. Pedrinho, tem um cara que tá chutando pra cima um monte de coisa incrível. Enfim, tem muita gente que jogou, gente boa, mas eu acho que tem espaço pro jornalista também que quer viver esse mundo dessa forma, que é aprender também o futebol, não aprender a visualizar o que acontece no campo e dizer o que ele pensa. Porque dar a minha opinião é uma coisa que não é difícil, mas dar a sua opinião embasado em uma coisa que você acredita e dentro do que acontece dentro do jogo é um pouco mais complexo. Porque você tem que entender. Isso é análise, né? Porque você tem que entender o jogo. Exatamente. Você tem que entender. Por que o Sampaoli, ao invés de botar o Wesley, botou o Fabrício Bruno de lateral direito? Por quê? Não sei. Ele pode não querer o fundo, ele pode usar o fundo com outro jogador, com o Matheus França. Ele pode querer que o Fabrício Bruno feche no terceiro zagueiro para poder liberar um pouquinho mais o lateral esquerdo, que é agressivo no fundo. Tem várias formas de você usar isso. O cara joga num 4-4-2. Não, ele pode se defender no 4-4-2 e atacar num 3-2-5. Quem falava muito isso foi o execrado Paulo Souza, que os caras perguntavam pra ele. Mas você começou num 3-5-2, aí ele perguntava, atacando ou defendendo? Arrebentava com o cara. Acabou. Eu achei isso incrível, porque a galera se baseia num número. O futebol não é estático. E não vê o jogo em si. Isso é do caramba. Enfim, e tantas outras variantes fora do campo. Por que o cara trocou 5 de uma vez? Algum motivo tem. Eu brinco que cabeça de treinador é pior que a cabeça da tua esposa, né? Tu nunca vai ter a cabeça da tua esposa. Não. A do treinador é mais difícil ainda. É difícil? É mais difícil ainda. Teve algum que você falava, vocês conversavam assim, não precisa falar nome não, mas teve algum que você falava assim, cara, não dá pra fazer o que esse cara... Porque eu acho que eu via, eu não lembro qual foi o jogador que falou, não sei se foi o Sobis, algum jogador que falou o seguinte, a gente conversava e falava assim, não vamos fazer o que ele falou não. Acho que foi o Ricardinho, de repente a nossa produção aí vê. Acho que foi o Ricardinho que falou isso, que eles falavam assim, não dá pra fazer o que ele falou, vamos fazer do nosso jeito. Tinha muito isso? Já vi algumas vezes acontecer. Mas tem uma parada interessante, o cara fala, vamos fazer assim, tu chegou no campo, por onde eu passei, eu sempre fui um dos líderes, fui capitão, mesmo sendo muito jovem. Eu falava com o cara, não dá pra fazer não. Vamos mudar aqui, beleza. O treinador inteligente eu digo no sentido humano da palavra. Porque o cara tá no campo. Beleza, faz. Igual quando a gente tava perdendo o jogo. Professor, vou ficar no mano a mano aqui, o cara sobra pela frente pra pegar a primeira bola, lá atrás a gente vai. Isso é postura dentro do campo. E o cara, não, vamos embora, vai. E segue o baile. Enfim. Mas tem um cara que não aceitava, né? Cara, eu nunca vi. Comigo, eu nunca vi. Nunca vi o cara falar, não faz isso não. Porque eu tô no campo. E ele vai poder falar, não faz isso não, e a gente já fez. É melhor falar que deixou. Mais do que pedir, você comunica. Entendeu? E acho que se eu
E de uma forma bem fria, se eu estivesse no lugar dele, eu ia falar, cara, os caras também me respeitam, então podiam fazer sem me falar porcaria nenhuma e segue o baile. Não. E andava. E isso acontece muito porque, como você falou, o futebol não é estático. E por essa movimentação, muita coisa que você programou não vai rolar. E antes que o treinador mude, quem está dentro do campo tem que estar atento ao que está acontecendo. Como eu joguei de zagueiro, eu estava sempre olhando o jogo. Vê tudo, né? Olhando o jogo. Eu tinha o cuidado de, na preleção, ou dentro dos treinamentos, estar atento ao que ele dizia para os outros jogadores. Até para eu poder te cobrar, eu tenho que saber o que tu tem que fazer. Não adianta eu não saber o que tem que... Como é que eu vou te cobrar se eu não sei? Não vai entregar isso. Não posso. Pô, como é que eu vou cobrar o lateral direito me cobrir se eu não sei que ele tem que me cobrir? O meu segundo volante chegar na área fazer gol. Enfim, eu ficava atento e quando a bola rolava, eu estava esperto tudo estava acontecendo e quando alguma coisa saía do programado por falta nossa, eu estava ali para ajudar os caras. Eu passei aquela voz dentro do campo e o treinador sempre... Na maioria das vezes, eu fui sempre ouvido por eles. Agora, essa liderança, você falou, você foi um dos... Acho que talvez ainda seja o cara que pegou a braçadeira do Flamengo mais jovem, né? Acho que sim. Pelo menos da última vez que eu lembro de eu ter visto isso, acho que era você que era o cara. Surgiu de quê? Assim, quem te deu essa braçadeira? A vida. A vida que me deu a braçadeira. Eu tive que ser capitão do meu time, do time do Fernando, né, da vida, muito jovem. E acho que o bando de decisão errada que eu fui tomando, né, o bando de quedas que eu tive, eu fui me aprimorando, fui ficando mais forte, fui ficando mais resiliente, e fui tendo um pouco mais dessa liderança, porque pela singularidade que eu tinha. Eu era muito singular, enfim, tive que muitas das vezes fazer as coisas por mim. E foi acontecendo, de forma natural, foi desabrochando. Mas isso você já tinha essa percepção lá, moleque? Não. Nada disso. Assim, Porque o cara tem que ter visto alguma coisa. Pra botar. Vamos lá. A gente tá falando aqui do meu time de pelada. Não, mas eu tava velho já, pô. 22 anos eu tava velho. Não. 22 anos eu tava velho. 21, 22 eu tava velho já. Pro futebol, pra você liderar um Flamengo. Quando você meteu a braçadeira a primeira vez? Foi no início de 2002. Pô. Fala os três nomes aí. Nosso time tinha Tirson, tinha Beto, tinha Júlio César. Acabou. Parou. Tá entendendo? Você não tá liderando, você não tá usando a braçadeira como o cara da várzea, cara. Você não tá no pataquá do futebol clube. Você tá liderando um Flamengo de 2002, você tá falando de 2002, um Flamengo que vem de um tricampeonato. Sim. Um Flamengo que tem... Você falou três nomes aí agora. Beto, Júlio César, Tirson. Tinha Jorginho, Fábio Baiano. Porra, três caras que, idolatrados pela torcida. O Edilson estava no Flamengo. Então, assim, não é coisa normal. Não vamos nem fazer falsa modéstia, não. Tô falando uma coisa porque é muito... Assim, essa liderança, alguém tem que ter visto o quê? Esse cara tem alguma coisa diferente. Porque, assim, você não dá uma braçadeira para um zagueiro... Quem jogou com você em 2001, zagueiro? 2000, Gamarra e Juan. Era isso que eu queria ouvir. Gamarra e Juan. O cara jogou com Gamarra e Juan, e você falou... Só a gente falou 5 nomes, 5 atletas que você jogou com eles, de altíssimo nível. E o cara olha pra você e fala, olha, o meu capitão do Flamengo, do tricampeão Flamengo é o Fernando. Então, assim, não é uma coisa fortuita, não não foi porque você tem os olhos azuis. Não é por isso, não. Não sei, Sem a braçadeira, porque a faixa de capitão é um símbolo. É um símbolo importantíssimo. Que o cara pode ser líder técnico, um líder comportamental, ele pode ser... Enfim, tem várias formas de liderança. A minha liderança, eu acho que era muito mais comportamental dentro do jogo. Porque eu nunca fui exemplo fora do campo, ainda mais nessa época. Tu era mau exemplo? Eu vivia a minha vida. Eu saía, eu era órfão, eu virei órfão com 17 anos. Eu tive que tomar as minhas próprias decisões e nessa idade, mesmo quando você tem família, você já é autossuficiente. Imagina quando você se mantém sozinho e não tem ninguém. Enfim, eu tomei muitas decisões e por isso eu não admitia que fora do campo eu não pudesse fazer o que eu quisesse. Não quer dizer que eu estava certo, mas eu era assim naquela época, naquele momento, eu vivia daquele jeito. E consegui viver muito bem. Fiz muitas coisas legais, fui muito feliz. Fui cobrado pelo meu corpo.
alguns anos depois, e falo isso com muita naturalidade, muita tranquilidade, porque eu tenho que assumir, né, as minhas ações. Mas fiz muita coisa que não deveria para um atleta, né? Saí, chegava Bebia tarde, muito, não? Tomava cerveja pra caramba. Hoje tomo uma cervejinha. Hoje eu bebo muito menos do que antes. Ah, é? Muito menos. Quando o cara fala assim, pô, vou virar jogar, vou parar de jogar, vou encher a cara, não. É porque eu ando menos na rua. Entendi. Eu ando menos na rua. Hoje eu tenho família, sou casado há quase 20 anos. Eu saía do treino e ia pra rua. Eu não ia pra casa, eu morava sozinho. Vou fazer o quê na rua, em casa? Não tem ninguém. Eu já tinha essa dificuldade, né? De estar sozinho. Tinha um monte de amigo, pô. Era capitão do Flamengo. Pô. Uma vez eu dei uma entrevista pros caras. Eu falei, cara, eu sou capitão do Flamengo. Tenho 22 ou 23 anos, não me lembro na época. Pô, tu acha que eu vou pra casa? Não posso ir pra casa, não vou. Eu falei isso no jornal, deu uma confusão do caramba no jornal. A torcida queria me bater. É aquilo que eu falei anteriormente. É a verdade. Sinceridade, é. Não adianta eu falar mentira, porque tu vai lá, tu vai me encontrar, pô. Uhum. Tu vai ali no restaurante, tu vai me encontrar. Tu vai no pagode, tu vai me encontrar. E eu vou estar lá feliz da vida. Só que no outro dia eu vou estar no treino na hora. E na hora que rolar o caroço, tu vai ter que estar forte pra caramba pra dividir comigo. Se tu tiver mais ou menos, eu vou te atropelar. A juventude te dá isso. Né? O poder da juventude. Eu sempre fui um cara que me entregava muito ao jogo. Né? E até 2003, eu fui muito passional com o Flamengo. Eu era muito passional, eu não admitia ver o Flamengo perder. Eu queria dentro do campo fazer mais, queria fazer mais. Fiz um monte de merda por isso. Tentava fazer mais do que eu deveria, tentava fazer o dos outros, aí ia pra frente. Às vezes dava certo, quando não dava, dava merda, eu tinha que dar uma porrada, ser expulso, eu tinha que correr pra defender, enfim. Quando eu voltei em 2005, eu já era um cara mais centrado. Né? Minha passagem pela Europa, apesar de curta, foi muito importante para o meu amadurecimento. E eu já vivi o jogo de forma diferente. Antes de eu sair, eu era muito mais, como eu vou dizer, eu era firme, mas eu jogava muito mais com a bola, eu ia pro ataque, eu fazia lances, porque a inconsequência da juventude, eu já falei isso uma vez, não me lembro onde, você faz coisas maravilhosas e também faz merdas absurdas. O cara só vai fazer se ele tentar aquela coisa incrível. Vai dar certo ou não. E eu fiz algumas coisas incríveis, né, durante esse processo e outras que, pumba. Acontece, é do jogo. Mas que você, de uma forma mais centrada, mais segura, tu não vai se arriscar. Eu vou ganhar o quê driblando o cara aqui? Nada. Se eu perder, é gol. É melhor eu tocar a bola. É. Só que se eu driblar um, aí driblo dois, aí driblo três, driblo quatro, toco lá, pumba, sai o gol, um gol mais bonito da história. Entende? E tu, quando é jovem, tu quer fazer o gol mais bonito da história. E acontecer algumas vezes. Tu tava naquele jogo do Júlio César, do Fla-Flu, que ele saiu driblando todo mundo? Você tava em campo ali? Tava. Cara, o que vocês sentiram naquela hora? Que eu, como torcedor de arquibancada, eu achei muito maneiro. Anos depois, eu fiquei pensando, eu falei, cara, se eu tivesse em campo, quando foi pro vestiário, eu ia cobrir ele de porrada. Eu falei, como é que o cara tá me expondo pra torcida? Porque assim, ele era gente em campo ali, vocês eram, essa geração era muito a torcida do Flamengo em campo. Então ficou muito maneiro na hora, assim, a gente ficou emocionado. O cara quer ganhar, quer resolver. Mas de alguma forma vocês ficaram bolados com ele? Cara, na hora é uma... como é que eu vou te dizer? Surpresa pra todo mundo. O Júlio... Vai embora, cadê ele? É surpresa. Se fizesse o gol, acabei de falar de inconsequência. Era a placa. Era placa na história. Não tem nenhum goleiro que fez isso na história do futebol. É. Mas não foi. Isso aí. Não foi. Deu merda. Porque tem contra-ataque, faz falta, deprecia a galera, todos os outros jogadores. Enfim, mas a gente era jovem. Porra, amigo desde os 12 anos de idade, 11. E xinga um outro, fica puto, mas 2 minutos depois já tá beleza, pô, queria ajudar. Como eu também tentei driblar lá e dei uma porrada, o cara foi expulso e pô, os caras me perdoaram do mesmo jeito. Enfim, a inconsequência da juventude, né? De você, o Júlio poderia ser, eu não posso falar por ele, tão passional quanto eu. Parecia ser. Claro, também acho que era. Todos os caras que foram criados no Flamengo nessa época, eu não posso falar de agora porque eu não vivo agora, pô, aquela geração... assim, lembrando mais dos caras envolvidos em 2001. Né? Os 7 que começaram jogando, com Roma no banco, Adriano... Reinaldo. Não, 7 jogando. 7 jogando foram Reinaldo, Cássio, eu
Júlio, Rocha. Juan, Rocha, Alessandro e 7. Os 7 que começaram. Não, tem mais um, tô esquecendo alguém. Vamos lá, é melhor, deixa eu falar em ordem, porque Júlio, Alessandro, Juan, eu, Cássio. Rocha... Leandro Ávila. Não, falando só dos meninos. Rocha e Reinaldo. Os 7 começaram. Isso foram esses. Aí tinha no banco Adriano, Roma. Caraca, se tiver mais alguém, eu vou apanhar. Mas beleza. Só de 18, 9 eram criados na base e o mais velho tinha 22 anos. E desses 9, 7 começaram jogando. O jogo, né? O jogo, pra mim, foi o jogo que mudou minha vida. É a minha também. Mudou a minha profissão, mudou o patamar, né? Eu deixei ali, na minha concepção, eu deixei de ser promessa para virar realidade. Naquele jogo. Porque se a gente perde aquele jogo, porra, como a gente vai ganhar do Vasco, um time melhor, e o melhor zagueiro do mundo não jogou. Jogou o garoto lá que tava nervoso, porra, sabe como é que é, né? A imprensa foi infeliz, fez um monte de besteira, mas tudo bem, vamos ver se ele consegue. Mas não foi assim. A gente ganhou da forma que ganhou, do time que ganhou, com esse bando de moleque. E a galera como dizem hoje, a gente subiu de prateleira. Enfim. Tá em outro patamar. E todo mundo virou. E todo mundo sabe. A gente tem até um quadro, eu vou até começar então. Eu tenho um quadro aqui e eu ia falar desse jogo que, assim, quem me conhece sabe, esse é o jogo da minha vida. É o momento mais incrível da minha vida. Ah, é? As minhas senhas... Quer me roubar? As minhas senhas são todas desse jogo. 27/05 de 2001. O Pet... Eu já era muito fã do Pet, mas desse dia em diante, o Pet alcançou o patamar dos meus pais, no meu amor. É um negócio... E eu falo isso pra ele, cara. Eu tenho uma foto, eu, a minha mulher e o Pet abraçado. Quem me deu as 2 maiores alegrias da minha vida. Se o Pet pegar um resfriado, já falo saúde pra ele. Eu sou apaixonado por esse cara. O negócio, eu vejo ele várias vezes. Eu já conversei várias vezes com ele. Eu me considero próximo dele em alguns momentos. Porra, e eu passei aquele jogo, eu vi sozinho de cadeira. Então, assim, aquele momento que a bola passa da mão do Elton, aquele é o maior momento da minha vida. Porque eu tenho 2 filhos. No nascimento deles... Eu precisei estar preocupado com a minha mulher. Eu queria saber se meus filhos estavam bem. Então, você tem várias preocupações ali naquele momento do parto. Então, já não foi o momento mais... O instante mais feliz, porque tinha uma série de coisas envolvidas. Sim. O gol do Gabigol, que poderia ser... Eu estava em casa. Vi com meu filho, mas eu estava em casa. Então, assim, todo mundo me sacaneia, porque esse gol... É o gol da minha vida e vai ser pra sempre. Eu sempre falo isso. Assim, se um dia o Alzheimer quiser chegar em mim, que não me tire a lembrança, cara. Que porra... E assim, eu sou tão grato. Eu entrava no chat do Flamengo na época. Flamengo no site do Flamengo tinha um chat. Eu entrava homenageando o Beto. Então, assim, aquele time era um time tão especial. Eu sou muito grato a vocês. Porque, assim, ali, eu acho que ali encheu tanto a gente de uma confiança que essa geração de vocês... É uma geração que, para mim, representa muito uma mudança de confiança no Flamengo, que é possível. Que isso culmina com o título brasileiro de 2009, porque, para mim, aquilo tudo foi uma etapa e foi importante para escolher minha profissão. Eu falei, eu quero ser jornalista, porque eu quero entrevistar o Pet e o Romário. Depois daquele momento, eu peguei uma camisa do Pet na geral. O Pet jogou para minha camisa da geral, eu peguei. Então, assim, cara, essa geração de vocês, você tá falando que mudou a vida de vocês, esse jogo... Pra mim é o jogo da minha vida. Pô, que legal saber. Legal mesmo. Mudou a vida de muita gente. Até de um monte de vascaíno, também, né, cara? É verdade, que tava achando que o jogo tava resolvido e o futebol é tão apaixonante por causa dessas coisas, né, cara? E a galera fala, como é que foi o jogo do... Mas pra mim esse não foi o jogo mais importante. Ah, qual foi? O primeiro, porque foram 2 jogos. Foi. Porque foi no primeiro jogo que eu entrei. E eu tinha 21 anos, recém-completos, ou completados, fique à vontade para escolher. E eu, com 8 minutos eu tava olhando para a torcida. Tava amarradão, olhando para a torcida. E eu recebo aquece que o Gamarra sentiu. Eu falei, porra, tá de sacanagem, porra. Sabe que os caras estão de sacanagem, porra. Sabe que a gente brinca. Porra, sentiu o quê, pô? O Gamarra vai jogar aí. Bora, mano, é sério, aquece o Gamarra sentiu. Aí tu olha, vê os caras mandando. E tu trabalhou a tua vida inteira. Para aquele momento. Naquele momento. Já tinha jogado um monte de jogos, já tinha
jogado clássico contra o próprio Vasco, contra outros times, estava acostumado, né, a grandes desafios. Jogar no Flamengo é isso. Só que aquele jogo era o jogo, como você falou. A equipe dos caras vinha de um título brasileiro, de um título incrível da Mercosul, que foi um dos jogos mais incríveis que eu já vi na minha vida, aquele jogo, aquele Vasco e Palmeiras. Palmeiras e Vasco. Né? Coisa linda. Lá no Parque Antártico. Cara, quando eu cheguei na beira do campo, na hora, claro que você não pensa nisso, eu fiquei pensando depois, cara, meu irmão. Aí me perguntam, tu ficou nervoso? Eu falei, não. Eu não estava nervoso naquele momento. Eu não fiquei nervoso. Pô, não estava... Claro que você tem aquele negócio de entrar em campo, aquele frio na barriga, mas eu não estava nervoso. Porque tudo que eu fiz foi para jogar aquele jogo. E todo mundo que joga no Flamengo, que quer ser profissional de futebol, ou de qualquer outro esporte, você quer jogo grande. E foi, cara. E a gente perdeu de 2-1, mas a gente conseguiu ir bem, a gente foi bem. Pô, fizemos um jogo de igual para igual. 2-1, 1-0, não me lembro. 2-1? O Léo tá aqui que sabe tudo, tá de roupa do Flamengo e tudo. Então, enfim, vencemos o jogo 2-1, perdemos 2-1, mas fomos pro segundo jogo confiante que a gente podia vencer. Nós, né? A torcida, claro, com receio, o Gamarra, que era a referência da defesa, enfim, o Juan, sempre foi o Juan, mas da galera, mas ainda era garoto também. E, enfim, no segundo jogo, eu já estava inteiro, porque às vezes se eu entrasse no segundo, podia não ter ido tão bem. Mas o primeiro já tirou, não sei se eu posso falar, já tirou a virgindade. Já tirou a virgindade de um jogo daquele tamanho. E quem tá vendo, às vezes, tu vê um moleque garotada, talvez eles não tenham essa percepção do que era um Flamengo e Vasco naquele momento. Não só de craques. Primeiro que assim, se a gente for falar assim, pô, se a gente fosse fazer uma seleção desse jogo, seria hoje uma seleção que entraria na Copa do Mundo favorita ao título. Só com os atletas desses dois. Tinha muito cara fera. Né? Só tinha cara fera. Então, só por aí a gente já via. E aí, se você for pegar o público presente, se você for pegar o momento do futebol... Tu lembra de quantos tinham presentes no Maracanã? Porra, não lembro, cara. Mas devia ter pelo menos uns 80 mil, 90 mil, não tinha? Por aí. Tá. E aí, esse jogo, na verdade, ele muda o patamar não só, eu acho que da torcida, não só do time, mas da torcida, da confiança. Porque isso que aconteceu ali... Porra, pra mim foi como se fosse um milagre, né? Foi o teu jogo. Obrigado. Opa, cafezinho saiu, hein? Ó. Ah, moleque! Ó, galera, depois eu vou botar um tutorial de como fazer café quando não se tem os objetos necessários. E assim, esse foi o jogo... Não, sem falar mal, né? Quer dizer que não tinha objeto, é porque faltou um detalhezinho. Faltou a cafeteira. A cafeteira tinha, os cafeteiros não tinha. É isso então, aí. o Fernando, quando já tiver uma folguinha lá do Storycast, tá convidado pra vir fazer o café com a gente aqui. Quando eu morei em Munique, vou cortando, tinha uma cafeteria chamada... Meu Deus, que pena que eu não vou lembrar o nome daquela cafeteria, mas eu vou lembrar o nome do dono, chamava Aldo. Um italiano, gente finíssima, que me acolheu. Eu não saía da cafeteria do cara e aprendi a fazer não tem nada a ver com o que a gente fez aqui, eu lembrei agora, a fazer um café italiano lá, aquele que você coloca o café, pressiona, gira, bota na máquina e gira, enfim. Lá no Aldo a gente colocava música brasileira, fazia café, ele fez um bolo de aniversário pra mim com a camisa Mas você estava morando sozinho? Em Munique? É. Eu morava em Munique sozinho. Como que é pro moleque sair daqui Porque você falou que você sempre foi sozinho em determinado momento, mas assim, sozinho no Brasil é uma coisa, sozinho no... Assim, eu falo sozinho, quando eu falei sozinho pra ser justo, eu falo de família, né? De estrutura familiar, de pai, mãe, enfim... Alguns irmãos também já tinham partido. Mas eu tive muitas pessoas importantes que chegaram nesse processo, né? Que mesmo dentro dessa inconsequência, desse pouco profissionalismo para o jogo, conseguiram me ajudar a me manter relativamente no caminho. Enfim, eu tenho que dar valor a essas pessoas que eu penso em nunca esquecê-las, porque quem sabe, eu sempre agradeci muito por tudo que fizeram e fazem por mim até hoje. Mas lá em Munique era diferente, porque... Eu fui vendido, né? Fui comprado por um time alemão, um time médio da Bundesliga. Eu saí daqui, eu era um dos capitães do Flamengo, já era o Felipe, o capitão, enfim, aí, quando era ele, era eu. E
Fui pra Munique, cheguei no inverno, né? Cheguei lá em dezembro. Cheguei em janeiro, um frio. Quantos graus pegou? Eu cheguei, tava menos 15. Delicinha. Saí do... No Rio, 39. Eu saí dia 2 daqui. Eu passei o Réveillon em Búzios, 40 graus. Cara, no dia 4 tava menos 15. Absurdo. Rapaz. Vamos falar de frustração, tristeza? Pode ser, assim. Foi nas coisas não terem dado certo em Munique. Porque a Alemanha é um país incrível. Eu, assim, fui muito feliz. Depois eu tive o prazer e a honra de voltar. Mas porque Munique era cidade grande, era um time tradicional. Enfim, eu tive uma carreira maravilhosa. Sou grato a Deus pra caramba. Pô, todas as vezes que eu me lembro várias vezes durante o dia, eu agradeço. Isso é Sou fundamental, grato. né? Menos do que eu acho que deveria. Porque de onde eu vim, vendo o que eu vi, enfim, algumas coisas que aconteceram na minha vida. Tá aqui com você, batendo um papo, ter a família que eu tenho, pô, os amigos, poder estar trabalhando, vivendo. Tu falou do futebol, que eu falo muito. O esporte foi tudo na minha vida. Se não fosse o futebol, eu não sei o que seria de mim, né? O esporte. Assim, como para muitos outros, é por isso que eu falo que o esporte é tudo. O esporte salva, esporte educa, esporte humaniza, enfim, esporte dá cidadania. Para muita gente que não teria nunca, o esporte faz isso por você. E, pô, eu cheguei lá, fui pra Munique, cheguei em Munique, um frio do caramba. Só que eu cometi um erro. O maior erro que você pode cometer quando você vai morar fora de um país, fora do país, fora da sua cidade. É você morar num lugar e viver em outro. E eu fiz isso. Eu morei em Munique e vivi no Rio de Janeiro. E isso me arrebentou. Me arrebentou. Porque tu não consegue estar dentro, você não consegue se adaptar à cultura, enfim, a língua fica mais difícil, aprender fica mais difícil, você tá lá vivendo aqui. Isso me arrebentou, além da lesão que eu tive, eu quebrei meu pé no último jogo da Bundesliga. No primeiro jogo eu fissurei o pé, rachou. Caralho. E no último quebrou de vez, enfim. Era um lugar que eu gostaria de ter ficado durante muito tempo. Mas o frio é assustador, né? Não, frio é absurdo. Frio é absurdo. Não, frio é absurdo. Segundo ou terceiro dia, eu estava no hotel ainda, eu desci, o carro estava cheio de neve. Eu, como um carioca da gema, meti a mão para tirar a neve do vidro. Ah, ficou gostosinha a mão. Quase perdi os dedos. Quase que eu não consigo meter a mão no bolso para abrir a porta, ligar o carro para ligar o aquecedor e esquentar a mão. Enfim, essas e várias outras que aconteceram na neve lá que... Isso atrapalhou? Você acha que o frio foi fundamental para te atrapalhar, não? Não. O que você acha que foi fundamental? Além disso que você falou de não viver a cidade. Não viver a cidade e o time não foi bem. O time não foi bem, o time caiu. E quando, na Alemanha, não sei se é assim até hoje, o seu contrato da primeira divisão não serve para a segunda. Não sabia. Eu não sabia e o meu empresário acho que também não. Eu saí daqui com mais 2 ou 3 anos de contrato com o Flamengo. Ganhava um salário muito bom. Fui comprado por um time da Bundesliga. Como eu fui comprado no inverno, eu fiz um contrato de 4 anos e meio ou 5, porque os times não têm muito dinheiro no inverno para fazer as contratações, principalmente os médios, né? Os grandes têm, por causa de patrocínio e tudo. Fui ganhando um salário menor do que eu ganhava aqui, isso poucas pessoas sabem, menor do que eu ganhava aqui no Flamengo, até a janela. Entendi. Quando virava o ano, o meu salário virava e era um salário muito bom de time europeu, enfim, com gatilhos importantes. Porque na Europa se faz muito isso. Nessa época já fazia. Você fez 10 jogos, Isso aí. mais tanto. Entrou em campo, tanto. Ganhou o jogo, mais tanto. Empatou, tanto. Esse contrato por objetivo que eu acho bem legal. É justo. E eu não tive disso. O time caiu e eu fiquei desempregado. De pé quebrado. E daí foi pra Áustria. Aí eu vim pra cá, operei meu pé aqui. E naquela correria, eu era muito jovem, enfim, capitão do Flamengo, tinha um mercado legal. E arrumaram o meu empresário conseguiu o Áustria Viena, que em termos de estrutura, foi o maior clube que eu joguei na minha vida. Era o maior time de Viena, né? O maior time da Áustria na época. O Red Bull não tinha comprado o Salzburg ainda. E aí, beleza. Fui para Viena.
Fui pra Viena 2 meses e meio de operado. Meu pé ainda doía pra caramba. E o Gigante é um rapaz que... Marido da Clícia? Pô, tu conhece o Giga? Pô! Pô, o Gigante é meu irmão. Trabalhei com a Clícia no lance, porra. É mesmo? Então, o Giga é meu irmão. E o Giga me ajudou a me recuperar na praia, né? Fazendo aquele trabalho de propriocepção na areia. Eu corria na areia chorando de dor. E eu falei, pô, cara, vou embora fazer o teste. Ele falou, vai que tá bom. Eu lembro que eu fui fazer o teste físico na esteira. A lágrima escorria no meu rosto de dor, tendo que correr, não podia parar. A galera que não vive o esporte acho que não entende muito bem o que é isso, né? E passei no teste físico, no médico, e passei no Áustria Viena, tive momentos muito legais no Áustria Viena. Enfim. Jogou de volante, né? Joguei muito bem de volante, muito bem mesmo. No Munique eu já tinha jogado de volante algumas vezes. Tinha um treinador lá, eu esqueci o nome desse cara, eu nunca me lembrei o nome dele. Um baixinho, diz ele, né, que tinha jogado com o Romário no PSV. E a gente ficava batendo altos papos lá em espanhol. E ele falava que o time dele não precisava de zagueiro. Mas eu tinha que jogar, que eu ia jogar no meio com ele, porque os 2 zagueiros que ele precisava estavam lá e eu ia jogar no meio. Pô, uma moral, né? Cara, não sei, esse aqui era meio doido, né? E todo treino ele ficava comigo depois da hora, treinando comigo, porque ele foi jogador, jogava pra caramba também, rápido, técnico, ele é holandês. O holandês tem uma escola incrível, né, de jogadores. E pra jogar naquele PSV do Romário não podia ter sido qualquer um, né? Treinando comigo, passe, virar de jogo, posicionamento. E, cara, e no Munique eu joguei 10 jogos. O primeiro eu quebrei o pé, que a gente venceu no Olympic Stadium contra o Kaiserslautern. Eu fiquei 6 semanas parado e quando eu voltei, eu já voltei jogando no meio. Ah, então você jogou só uma partida como zagueiro? Como zagueiro. Depois de todas que eu entrei jogando no meio. Não sei se você chegava aqui que você tava jogando de volante lá. De volante, às vezes jogando pelo lado aqui, porque às vezes na Alemanha eu jogava assim. Quando começou, jogando assim, eu por aqui, um aqui e outro aqui, entendeu? Às vezes ele virava, me botava aqui, enfim. Bem doido mesmo. Acho que o time não tinha como pôr outro caminho. Fernando, eu vou te prender mais, a gente vai botar uns quadros aqui, algumas imagens, para você fazer comentar sobre isso. Claro. Então... Opa! Então, a gente hoje fala muito de técnico, né? Técnico estrangeiro, técnico brasileiro. Se você fosse o gestor do teu clube hoje, ou o presidente da CBF, algum dos 3, ou qual dos 3 você contrataria? Seriam diferentes para cada um. Pro meu clube, o Diniz. Pro meu clube, sem dúvida, o Diniz. O melhor futebol é jogado pelo Diniz. O mais eficiente é o do Abel. Foi o do Abel até hoje, nesses 3 anos e alguma coisa. Constante, né? Não tem como você falar alguma coisa diferente sendo lógico, né? Sendo lógico, sendo bem frio. Mas o melhor futebol que eu vi jogar nos últimos tempos é o futebol do Diniz. Foi o cara... Olha, posso tomar pancada por isso, mas eu joguei no Flamengo 15 anos e estou acostumado a tomar porrada. O modelo que mais se aproximou do jogo do Guardiola é o do Diniz. E eu não tenho milindre nenhum em falar isso. Enfim, hoje ele é o melhor treinador que a gente tem aqui no Brasil. E você vê a assinatura dele no time, né? Você percebe que é o time do Diniz, né? Mesmo quando, agora tá ganhando. Mas mesmo quando não tava nos outros times, você via que aquele futebol era do Diniz. Ele chamou a atenção no Audax. Você chamar a atenção. Chega na final, ok, acontece, né? Pode trazer, pode ficar tranquilo. Pode trazer, eu vou amarradão. Você mas chamar a atenção, no Audax, né? Incomodar. E não era com... Claro que tinha jogadores incríveis, o Tietê já jogava naquele time, tinha alguns jogadores que saíram... Mas não tinham essa relevância no futebol. Relevância, não apareciam pro futebol. Pode ser que tenha aparecido
Por isso. Isso aí. Por ter mais a bola, por querer a bola. Eu brinco, porque eu lembro daqui do Santos, do Neymar, do Ganso, enfim, do Kardec, que estava lá na época, que joguei contra esses caras. Time bom é aquele que todo mundo quer a bola. Porque eu já joguei em times que tu tem a bola, não tem Cara, ninguém. se esconde. É verdade. E o time do Diniz, como a gente está falando aqui já há algum tempo, eu tento, né? Porque eu gosto de futebol. Futebol é a minha vida. E eu tento ver o jogo da forma mais técnica possível, que eu consiga. E vendo os jogos do Diniz, que eu vejo vários, eu tento reparar sempre na movimentação. Eu tento olhar o menos possível para a bola. Eu quero olhar a movimentação dos caras, porque no trajeto da bola já existe uma movimentação. E quem tem a bola tem no mínimo 2 opções para passar. Isso facilita pra caramba para quem tem a bola. Ainda mais se esse que tem a bola é o Ganso. Aí, cara, o cara vai errar muito menos. Ele vai poder passar de primeira muito menos. Ele vai surpreender o adversário muito mais. Enfim, o Diniz, pra mim, tá num nível diferente. Apesar do cara mais eficiente no Brasil hoje, pelos números que tem, é o Abel. Melhor parceiro de zaga? Juan. Bem, mas em que sentido? Técnico? Era o que jogava... Cara, o Juan, ele conseguia fazer coisas que um zagueiro, que a compleição física dele não deveria permitir. Porque o Gamarra era muito forte. Não era tão alto, mas era muito forte e se posicionava muito bem. O Baiano, que é um zagueiro incrível, que muita gente só lembra do Júnior Baiano pelos carrinhos que ele dava. Um cara extremamente técnico, batia na bola como pouco. Rapidíssimo. Muito veloz, batia falta, batia pênalti. E só falam que o Baiano é mal pegar pega geral. É nivelar ele muito por baixo. Muito por baixo. Um cara que jogou no São Paulo de Telê, jogou final de Copa do Mundo, e jogou muito a Copa do Mundo. Enfim. Mas o Júnior Baiano é um cara grande, rápido, forte. Bola aérea ofensiva boa, bola aérea defensiva muito boa também. Tinha tudo para ser um bom zagueiro. O Juan não. O Juan é mais magrinho, não é tão grande quanto ele, mas tecnicamente, aquele cara que sabia ler os espaços, que parecia lento, mas com a passada larga. Pô, eu já vi o Juan dar um carrinho e tocar bola de calcanhar. Muita categoria, né? Cara, assim, um cara de 2 Copas do Mundo, e nessas 2 Copas do Mundo fez a melhor defesa do mundo nessas 2. 2 caras que se completavam muito bem, ele e o Lúcio. Enfim, e apesar de ser meu amigo. Também ainda tem isso, Além né? de tudo, é meu amigo. Pô. Não que o Baiano não seja, o Gamarra, mas o Juan é muito mais próximo. 2001, o Flamengo era meio... Tinha uns rachinha, né? Tinha. Pet e Edilson não tinha resenha. Qual era o time do Fernando? Lá do Fernando? Do Pet, do Edilson ou era que tá igual o Reinaldo ali? Era o rapaz que tava no meio, não sabe? Cara, eu era amigo dos dois. Sou amigo dos dois. Tenho um bom relacionamento com os Hoje dois. eles são amigos hoje. até que eles falam. Cara, moleque, eu vou escolher lado? Porra. Sou criado na favela, não vou dar mole, né? Porra, até porque eu sou um cara... Isso é meu, eu não aprendi, é meu. Eu sempre respeitei muito a individualidade de cada um. Você é você, o problema é seu. E eu tenho que respeitar isso. Se eu não quiser respeitar isso, eu não tenho que me relacionar contigo. E eu tava no Flamengo, chegando. Por que eu ia escolher um lado? Eu me dava bem com o Pet, me dava bem com o Edilson, já me levou pra Bahia. Porra, E Edilson já me emprestou dinheiro com salário atrasado do Flamengo. Valeu. Entendeu? Pô, depois eu paguei direitinho. Quando pagava, eu era moleque, vivia do futebol, atrasou 6 meses, e aí, como é que faz? Pô, toma aí, garoto, juvenil, sei o quê. Enfim, e não tenho vergonha de dizer isso, pô. Ele sabe disso, o Edilson. Gostava dos dois, não tinha lado nenhum. E essa divergência deles, até um certo momento, foi ruim. Foi ruim, porque refletia dentro do campo. Algum momento, em 2000, chegou a refletir um pouco dentro do campo. Mas o Carlinhos tentou, já começou a apaziguar, né, essa briga de vaidade, mas quando o Zagallo chegou, pumba, isso acabou e os caras fizeram o que fizeram. Só você ver aí os jogos. Aquele, aí. Né? Baiano? Van Dijk ou Thiago Silva? Pô, Baiano, Van Dijk ou Thiago Silva? Thiago Thiago Silva? Thiago. Eu botei o Baiano aqui justamente pra como você falou
que limitavam, eles resumem, muita gente resume o Júnior Baiano. Não, mas maluco. o que esse cara jogou... E te falo, o Van Dijk não tá nem nessa prateleira. É mesmo? Pra mim, na prateleira, se tu botasse o Juan aqui, aí o pau cantava. Mas o Van Dijk nem nessa prateleira tá. Nem tá. Baiano é maior que... Não, eu nem olho pro lado. A Scott é bom, hein? Aí, ó. Nem olho pro lado. É sério mesmo, nem olho pro lado. Pô, bom zagueiro, pô, joga muito bem, austero, grandão. Bota aí os números, pô. O Baiano foi muito mais decisivo que ele, pô. Fez muito mais gol importante do que ele. Jogou muito mais jogos importantes. Final de Champions League, jogou. Mas jogou final de Copa do Mundo, final de Libertadores, final de Mercosul. Cara, vamos falar um monte de coisa aqui, pô. Muito bom. Agora, tem algum desses três aí te tirava o sono? Você dormia mais nervoso quando ia enfrentar? Cara, não. Não, assim, não é nem por eles, é por mim. É por mim. E, cara, legal dessa foto é que são três caras muito, muito, muito importantes, muito fodas e totalmente diferentes. É, isso aí. Totalmente diferentes. Dentro ou fora de campo? Não, tudo características diferentes. Tudo diferente. E tu tinha que se reinventar pra tentar marcar os três. Uhum. Pô, o Adriano, forte, igual um cavalo muito, muito... O apelido dele era cavalo na base. Que você não podia deixar encostar em você. Bola cruzada. Se o Adriano não botasse a mão em você, esquece. Tu não ia se mexer e ele ia fazer o gol, se a bola fosse nele. O Romário é o Romário, né, cara? Sim, o Romário é o concurso. Por maiores que tenham sido o Adriano e o Edmundo... É o maior que você viu jogar como atacante? Cara, eu ainda fico em cima do muro entre ele e o Ronaldo. O Ronaldo era demais, cara. Porque o Ronaldo o Romário se reinventou. O Romário tem pode ter esse plus, pode ter esse upgrade um pouquinho a mais, porque o Romário se reinventou. Ele foi ficando velho, ele foi virando muito artilheiro. Uhum. Muito artilheiro. Uhum. Não que não fizesse antes, mas ele foi ficando muito, muito... Ele foi usando a área, ele foi habitando a área de uma... porque ele vem de carregar a bola. O Romário é um cara rápido, né? De base. Mas ele foi se readaptando, ele foi conhecendo a área. Parece que ele começou a estudar a área. Aqui, ó. A área é assim, a área é assim. Ó, esse espaço aqui é legal. Porque o Romário dominou a grande e a pequena área de uma forma como poucos dominaram. Eu não me lembro de outro que dominou a área como o Romário dominava. Porque o Romário, tu estava aqui, olhando para ele. Aí o cara, quando tu olhava para cá, esquece, cadê ele? Já foi. Ele não estava mais, e se fosse nele a bola, era gol. E como a bola ia, né? A bola amava esse cara demais, né, cara? Tem uns gols que você fala assim, cara... Tem um Flamengo que ele jogou contra o Flamengo e Vasco, ele fez acho que 3 gols pelo Vasco. 5-1. Cara, ele não queria fazer gol naquele jogo, tava na cara que ele não queria. Foi perto do 1000º gol. Eu tava acompanhando os últimos 10 gols dele pro lance que eu fazia na época. E eu falei, cara, não é possível que o Romário vai fazer o gol contra o Flamengo. Aí teve um momento que eu era tão fã do Romário que eu falei, não, vou torcer pro Flamengo estar na história dele mais uma vez. E aí, nesse jogo, ele fez 3 gols, ele pediu depois pra sair, porque ele falou assim, pô, eu vou fazer 8. A bola passava, sobrava pro Romário. O que esse cara fez? Não, foi incrível. Não tem como, por mais que o Adriano tenha uma representatividade muito grande, o Edmundo, mas o Romário é o Romário. Romário é o Romário, né? Agora eu vou te botar uma... Essa é difícil, hein? Vamos lá. Não pode ficar em cima do muro. Quem é o melhor Getúlio Vargas? Goleiro, apresentador ou teu parceiro? Tá maluco, pô. O apresentador é, sei lá, 1 milhão de vezes melhor que o goleiro. Era fraquíssimo, né? Não, ele não era fraquíssimo. Não? Não. Era ruim? Não era ruim, não. Na base ele era bom? O Getúlio era goleiro de seleção de base. Então, mas porque quando ele subiu, eu tomava muita raiva dele. Mas não agarrava. Eu nem lembro nem o jogo dele. É só a gente só tem no nome. O Flamengo de Santa Cruz. Pô, mas... Lá no Arruda. Lá no Arruda, mas com o time todo reserva. A gente estava em Itu. Porque tinha isso foi num fim de semana, porque na quarta-feira tinha o segundo jogo da final da Copa do Brasil, ou o primeiro jogo, se eu não me lembro, em 2006. O cara não jogava, foi com o time todo quebrado. E vamos lá, vamos entender, gente. O nosso time de 2006 era um time jovem, bom, né? Imagine os caras que não vinham jogando assim. O nível era um pouco mais baixo, sabe? Aí foi lá pro Arruda, jogar contra lá no... Porra. Os caras motivadaço, né? Claro, enfim, não jogava. Claro que eu vou sacanear ele o tempo todo, mas era um bom... Até porque, a gente estava falando isso outro dia,
o que não é comum num clube de futebol. O Flamengo fez goleiro 82, 83 ele, 84 o Wilson, que fez história no Figueirense. 85 ou 86 o Lomba, Marcelo Lomba também. O Paulo Vitor. Cara, fala outro time aí que fez essa quantidade de goleiros em sequência. O Wilson, em sequência, com idades muito próximas. Porque eles vão jogar na mesma categoria. Uns vão jogar, outros não. Sim. Enfim. Cara, o GV apresentador é... Fenômeno, né? Fenômeno. Tá fazendo... descobriu Se achou, né? O propósito dele. Ele veio aqui para fazer isso. O futebol foi um caminho, um meio para ele chegar até onde ele chegou agora. Já falei isso para ele. E ele tem consciência, né? Eu acho legal que a gente tava até falando isso. Ele ri dele, né? É o cara que ri dele. É muito legal quando o cara se diverte com si, né? O cara não fica naquela coisa de, pô, leva muito a sério. Ele é um cara que é bem divertido, assim, eu gosto dele. Não, a gente tá falando de inteligência, né? Ele é um cara inteligente. Fazer isso é você ser inteligente. É você usar uma coisa que usariam contra você a seu favor. Benefício. Agora isso daí, conta pra geral aí, Renato Gaúcho. Cara, Renato sangue bom, gente boa. Conheci o Renato num momento... Assim, trabalhamos juntos num momento difícil, né, no Vasco. Ele chegou, o Vasco estava num caminho ruim em 2008. Mas, pô, como atleta, como jogador, ele mesmo, né? Jogava demais, né? Não, assim, não precisa nem dizer. Ele já fala pra caramba, ele já falava naquela época. Contra mim você não arrumar nada. Pô, o Jorge Luiz era auxiliar nessa época, o Jorge Luiz zagueiro. Jogava demais também. Pô, mas ele deitava no Jorge Luiz. É mesmo? E pra mim, Jorge Luiz, em 95, o Jorge Luiz tava no Flamengo, no gol de mesmo. barriga, que não foi dele, que foi do Ailton, que ele recebe E o dele foi no braço esquerdo. Bateu na mão esquerda? Nitidamente. Mas nitidamente. Eu sou muito fã do Renato, cara, mas nitidamente ele pega de braço esquerdo. Sabe por quê? Porque o Renato não tinha barriga pra amolecer aquela bola, amortecer. A bola, ela morre ali, não morre ali, ela morre aqui no braço. Aí ele... Mas todo mundo diz que não bateu nele a bola. Ainda tem isso, né? Por isso o gol do Ailton. Dizem que na súmula tá gol do Ailton. Na súmula é gol do Ailton, oficialmente Mas dizem, né? Que não bateu. Se tu sabe se bateu ou não, escreve aí nos comentários. Mas o cara, gente boa, legal, assim, eu tive o prazer de trabalhar com o Renato, que tava começando, né, como treinador, enfim, hoje... Mas já dava sinais, né? Já dava sinais. É o que eu te falei aqui, quando eu disse que eu não sei se eu seria o técnico fera, mas eu tenho esse trato com o atleta, eu consigo me relacionar bem com as pessoas, é uma das coisas que eu tenho de muito legais. E para mim, no treinador de futebol, o mais importante é isso. Saber treinar, você aprende. A tática você aprende. Ou você pode ter um auxiliar, que é fera, que tático, tem, né? Ou você pode ter outro que é fera físico, e você ser o persuasivo, o gestor, o persuasivo, né? O cara que convence. O treinador tem que convencer, eu tenho que te convencer a acreditar no que eu acredito, a fazer o que eu quero. E dentro de um nível muito alto de exigência, o cara tem que ser bom também, tem que ser melhor para convencer os caras. Porque o futebol hoje, o mais difícil que a galera possa achar, os caras estão mais antenados, a tecnologia abriu um pouco mais as formas de jogar. Hoje os caras perguntam por quê. Eu já ouvi falar que os caras... mas por que a gente vai jogar assim? É impossível imaginar isso há isso aí. E o cara tem que estar pronto para dizer por quê. Ou falar... Você não quer saber por quê? Eu vou te mostrar por que você vai fazer isso, porque o adversário é isso, porque eu quero que você faça isso. E tudo bem, eu acho legal isso, porque dentro do que eu te falei, eu tinha a atitude de querer saber o que os outros faziam. Mas não era normal também isso, não era convencional. Não sei, acho que não. Hoje não. Hoje todo mundo tem que estar atento a isso tudo, porque a parte tática é muito, muito mais ajustada e qualquer falha, qualquer buraco, arrebenta com tudo. A preparação tem que ser até intelectual, né? O cara tem que entender o jogo hoje. Se o cara não entende o jogo... Os caras que jogam por fora, acho que não tem tanta... Tem influência, mas não influenciam tanto quanto os que jogam por dentro. Porque os que jogam por dentro têm que entender o jogo de uma forma muito mais específica para ocupar bem os espaços. Porque futebol, por mais que muitos não concordem, eu acredito que é muito física e matemática. Superioridade numérica
e ocupação de espaços. Se você consegue ocupar o espaço com uma quantidade maior de jogadores, Verdade. você vai levar vantagem. Verdade. Eu acredito muito nisso. E, enfim, quando você tem jogadores inteligentes que preenchem bem esses espaços, as coisas tendem a andar melhor. Porque no futebol não tem regra, né, maluco? Não... Perfeito. Agora tem um cara que eu acho que você deve falar... Vamos lá, vamos ver o que você vai falar dele. Que é um injustiçado no futebol pra mim, tá? Vamos ver se você tem a minha percepção. Valdemar Lemos. Porra, um dos maiores educadores do jogo que eu conheci. Educador do jogo que eu conheci. Incrível. E educado. Não, incrível. Um lorde. Um lorde. Tanto ele quanto o Oswaldo. É de família. É. Educadíssimo. Enfim, o Dema é um querido, cara. O Dema, a gente comprou barulhos. Ele comprou o meu, eu comprei o dele. E acabamos pagando por isso. E a forma que saiu do Flamengo, porra, o cara elimina um time e bota o técnico, ele... complicadíssimo isso, né? Ficou feio, né? Ficou feio. E a gente ter vencido, claro que eu adorei ganhar a Copa do Brasil, apagou um pouco do que aconteceu, né? Porque Fala. Não, eu ia te interromper rapidinho. Isso aconteceu com essa questão do Dorival com o Vitor Pereira. Sim. Se o Vitor Pereira tivesse vencido, ninguém era Foi muito nada parecido com o igual. que aconteceu isso aí. Né? Porque, porra, a forma que o time... E ele tinha um time na mão, o pessoal... Eu vou discordar de tu, acho que foi pior. Porque foi no... Ali foi no mesmo campeonato, né? Não foi no mesmo campeonato. Verdade. Foi de uma semifinal para uma final. Nunca vi isso. Não, e pior ainda, o time que perdeu a semifinal foi o time do que assumiu o time que ganhou a final. Por mais que o trabalho tenha sido incrível... Espera acabar o campeonato, né? Não, por mais que o trabalho tenha sido incrível do Ney. Porra, levar o Ipatinga a uma semifinal e jogo duríssimo. Diga-se de passagem, foi um jogo duríssimo contra o Ipatinga. Gol do Marcelinho, né? Isso, tanto lá quanto no Maracanã. Mas, futebol não tem lógica, né? Dentro de um processo lógico, também não sei se... Falei de que não tem, falei de lógica, enfim. Seria o Dema continuar. E depois da final, foi logo depois, no dia seguinte, não sei. Enfim, não... eu comprei esse barulho dele, paguei por isso depois, mas não me arrependo. Se reclamaram? Ah, cara, eu fui falar que eu não concordava. É aí que o líder aparece. Não precisa ser o capitão. Entende? Hoje, se eu falaria da mesma forma que falei, não sei. Falaria, mas não sei se da mesma forma. Se com a mesma veemência, com a mesma agressividade, porque o futebol te cobra isso. Eu fui cobrado por isso. Mas não me arrependo de ter falado, porque o Dema é um cara incrível e ele trabalhou pra caramba pra gente chegar até ele. Ele recuperou jogadores que o Flamengo já estava pensando em emprestar e ele recuperou esses caras. Esse é uma das soft skills desse cara aí. O Dema era educador. Ele trabalhava o atleta. Por isso que, para mim, se um dia eu vier ter um clube, ou administrar um clube, um dos primeiros caras que eu vou entrevistar para coordenar a base, ou coordenar os treinamentos, vai ser o Dema. Pô, isso é muito legal, porque, assim, aquela entrevista lá, aquele memezinho de Fora Valdemar, eu acho que aquilo prejudicou muito ele, porque, assim, ali a gente sabe, enfim, quem conhece o Flamengo sabe o que acontecia ali. E eu lembro que na decisão, eu entrevistei ele é um gentleman, como você falou, e ele fez um áudio na época, eu estava numa rádio, na Rádio Lance, e ele mandou, eu falei, pô, queria que você mandasse uma mensagem pros jogadores. E, cara, ele foi falando o nome de todos vocês, com uma mensagem às vésperas da final. Ou seja, o cara é tão diferenciado, eu nunca mais vi, tem 2006 isso. Isso, 17 anos. 17 anos. Então, assim, eu nunca mais o vi. E o cara, ele mandou uma mensagem para cada um dos presentes ali, dos jogadores que estavam ali. Pra você ver, um título que de repente ele podia falar assim, não quero falar sobre isso não. Ele foi muito digno, achei muito legal ele ter feito isso. Você mostra que é um cara, como você disse, a mãe do Oswaldo e do Valdemar, realmente, eles estão de parabéns, porque eles... Os grandes aparecem nesses momentos. Aparecer depois de ser campeão, aparecer depois de ganhar um prêmio, é legal, enfim, mas é muito mais simples, né? Aparecer quando
você é colocado para baixo, aparecer quando as coisas não vão muito bem, é aí que você diferencia os seres humanos. Porra, Fernando, aí, cara, sensacional o papo. A gente se estendeu mais aqui, porque realmente papo muito bom, fluindo, que, assim, eu acho que pro torcedor que ao longo dos anos da tua carreira acompanharam você em campo e que hoje estão acompanhando você fora das quatro linhas, cada vez mais você presente no Storycast, com teus projetos aí no Donos da Bola, você sempre comentando. Enfim, cara, é muito legal ver a forma, o cara que você é. Queria, porra, sem palavras para te agradecer. O café que você fez aí vai durar muito. Esse eu vou tirar onda. Esse eu vou tirar onda. Primeiro café do Geral Pod aqui. Vamos botar o nome do cantinho ali, cantinho do Fernando. Por favor, senão eu vou reclamar. Cara, eu que agradeço o convite e, cara, obrigado pelas palavras, mas eu fui me moldando no caminho. Eu fui tentando melhorar como ser humano, fui aprendendo, tomando pancada pra caramba, cometendo uma porção de erro, sabe? E agradeço muito, muito, muito a Deus e a todos esses seres humanos, como o Dema, o Renato, o Juan, o Baiano, tanta gente incrível que passou na minha vida. E eu sou um privilegiado, irmão. Porra, eu sou um privilegiado pela vida, por poder estar aqui, por poder estar falando para milhões de pessoas e contando algumas coisas que podem ajudar, né? Que podem influenciar, que podem acrescentar na vida de alguém. E a pancada vai acontecer, galera. Tudo depende de como você vai reagir a ela. E eu, de uma forma bem peculiar, eu reagi bem. Eu reagi bem, continuo tomando porrada até hoje e tento reagir melhor ainda. Acho que por isso que a gente está aqui, podendo bater esse papo e passar essa experiência da minha vida para todo mundo. Obrigado pelo convite. Você tem 3 filhos, é isso não? Tenho 3 filhos. Então, queria mandar um abraço para ele, porque eu sou pai de 2, então eu sempre... A gente vê... Quando os caras, você está falando assim, você falou que a tua filha que te estimulou a... Meu filho, foi o teu filho. Meu filho mais velho. Então queria... Qual é o nome dele? Lucas. Lucas? Isso. Então, Lucas, ó, tiro certo, mandou bem, teu pai nasceu para se comunicar. Fernando. Valeu, obrigadão, Rodrigo. Obrigado, irmão. Valeu. Tamo junto. Valeu. Yeah. 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 Yeah.